Salve, salve, meu povo! Tô de volta na área aqui pra gente falar de um assunto bem importante, assunto esse por sinal que o Enem adora, é falar um pouco de lipídios, falar um pouco sobre esterificações, sabão, saponificação, entender alguns aspectos relacionados a isso aí, tá? Como que a gente trata esse assunto, de que maneira que a gente lida com essa classe de biomoléculas, né? Vamos fazer algumas características gerais e depois entender alguns aspectos da química envolvida nisso aí, beleza? Simbora lá então, começando a falar aqui sobre os lipídios, a gente tem algumas definições iniciais. Os lipídios, gente, eles são mais conhecidos como gorduras. Então, normalmente, quando a gente está falando dessa classe de biomoléculas, tá? A denominação mais comum que se dá é gordura. Então, normalmente as pessoas chamam tudo de gordura. Tudo que é lipídio, de gordura, né? Na verdade, assim, as gorduras, elas são uma classe de lipídio. Na verdade, assim, um subgrupo dentro de uma classe dos lipídios, tá? É importante a gente frisar isso aí, porque a gente acaba chamando tudo que tem aspecto de lipídio de gordura. Então, acaba ficando algo, tá? Como uma denominação geral, mas que a gente vai ver que cabe a uma situação bem específica aqui, certo? Em relação a esse grupo de moléculas. Então é um grupo bem heterogêneo de compostos, incluem as gorduras, incluem os óleos, incluem outros componentes correlatos, como a gente vai ver aqui também. Então, quais são os subgrupos, tá? Ou os grupos que a gente tem de lipídios, né? A gente tem aqui, inicialmente, para citar, os chamados glicerídeos, que pra gente, turma, são os que mais importam agora no contexto da química, tá? São os chamados triacilgliceróis. Exemplo, óleos ou gorduras. Então, o óleo de soja que está na sua cozinha, a gordura saturada, a banha de porco que se usa ainda muito para cozinhar, são todos exemplos de triacilgliceróis. Tá? Só que os glicerídeos, a gordura corporal, a gordura dos alimentos, da carne e tudo mais, eles constituem um grupo dos lipídios, é importante a gente citar. E existem outros, tá? Os fosfolipídios são lipídios mais complexos, de função estrutural. Então, em biologia, você estuda as bicamadas lipídicas, tá? A gente tem as lecitinas, tá? Tem vários tipos de fosfolipídios, tá? E que a gente pode citar. Lecitina é um exemplo deles aí. No contexto do vestibular e da química, esses fosfolipídios, pra gente, eles não têm tanta importância, tá? Eles costumam aparecer mais relacionados à biologia do que à química. Assim como também, ó, as ceras, cera de carnaúba, tá? Cera de abelha, tá certo? E os esteroides. Esse sim também, além dos fosfolipídios e dos cerídeos, também uma classe muito explorada para a biologia. Isso quando aparece em química em geral para você identificar grupos funcionais, tá certo? Para você observar quais grupos funcionais você tem no esteroide, a quantidade de esteroides que a gente tem é muito grande, produzidos pelo corpo humano, tá? Então, esses três últimos, um contexto maior para a biologia, a gente vai dar ênfase um pouco no primeiro, que são os glicerídeos. Vamos lá, vamos entender então quem são os glicerídeos. Os glicerídeos, turma, eles são formados, né? Se isso fosse uma aula de biologia, o seu professor ia dizer que os glicerídeos eles são formados por glicerol mais ácidos graxos. Quem é o glicerol? O glicerol que está aqui, certo? É essa molécula que você está vendo aqui. Repara que o glicerol ele é um álcool. Guarda essa informação. Você percebe que ele é um álcool por quê? Hidroxila, 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 certo? Esse álcool aqui se combina com o ácido graxo. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Então você vai reparar na reação que eu coloquei de exemplo aqui, tá? Que os ácidos que eu escolhi, o palmítico, o oleico e o oleico, eles têm 16 carbonos, 18 carbonos, 18 carbonos. Pô, é um ácido carboxílico de cadeia grandona.
Repara que o grupo funcional é um grupo ácido carboxílico, ó, correto? Aí, o que a gente tem, né? Normalmente, quando a gente reage um álcool com um ácido, a gente tem uma reação, tá certo? Que é uma reação conhecida como esterificação. Lembra dela? Se você não lembra, nós vamos falar dela agora. O que é uma reação de esterificação? A reação de esterificação está relacionada com éster? Tá. É a reação que forma um éster, tá? Um éster é formado a partir da reação entre um álcool e um ácido. Então o esqueleto geral da esterificação, qual que é? Álcool mais ácido forma o quê? Éster mais água. Correto? Então isso aqui é a característica de uma esterificação. Ah, Estopa, toda esterificação acontece desse jeito? Sim, toda esterificação é álcool mais ácido que dá éster mais água, tá? Toda esterificação é desse jeito, tá bom? Então, diante disso, para a gente não ficar perdido, o grupo ácido a gente tem representado aqui, grupo ácido a gente tem representado aqui. Como é que era o grupo éster? Você lembra? C, dupla O, cadeia carbônica. Então repara numa coisa na reação que eu escrevi aqui. Eu peguei 3 ácidos graxos, palmítico, oleico e oleico, que são ácidos de cadeia longa. Eu estou reagindo com um álcool que tem 3 hidroxilas. Esse ácido esterifica com essa hidroxila. Esse ácido esterifica com essa e esse ácido esterifica com essa, produzindo o que a gente chama de um triglicerídeo ou triacilglicerol. Por que triacilglicerol? Porque você vai reparar que são 3 grupos funcionais éster. Ó, eu não representei as ligações aqui, mas você vai ver, ó, C dupla O, cadeia carbônica. C dupla O, cadeia carbônica. C dupla O, cadeia carbônica. Então são 3 grupos ésteres. Eu esterifiquei 3 vezes e produzi como subproduto 3 moléculas de água. Uma água que saiu daqui, uma água que saiu daqui e uma água que saiu daqui. Então, gente, a gente está chegando à conclusão que o glicerídeo, que é a primeira classe de lipídios que a gente vê, quimicamente falando, eles pertencem à função éster. Ah, então eu posso dizer que todo lipídio é éster? Alguns outros, como as ceras, também são ésteres, mas eu não posso generalizar. Posso dizer que os glicerídeos todos são ésteres? Pode, isso você pode dizer. Eu não posso dizer que todos os lipídios sejam ésteres, tá? Mas os glicerídeos, eles são sim ésteres, tá? A gente tem, como a gente falou ali, lipídios mais complexos, tá certo? Que não tem necessariamente um grupo funcional éster ou só o grupo funcional éster, tá? Então os glicerídeos, sim, esses são grupos ésteres, tá certo? Então, a nossa reação de formação do ácido graxo, do lipídio, ela sempre vai ter essa proporção. 3 ácidos graxos para um glicerol, esterificou um, esterificou outro hidroxila, formou seu triglicerídeo, 3 moléculazinhas de água. Então, falou em glicerídeo, em triacilglicerol, você está falando de éster, tá? Reação de esterificação, uma reação que forma um éster, como você está vendo. Bom, beleza. Agora, dentro desse grupo dos glicerídeos, a gente tem algumas subdivisões, tá? Que eu vou tentar te mostrar aqui agora. Então você já sabe reconhecer quimicamente um glicerídeo, um éster oriundo do glicerol, tá? Glicerol, gente, é glicerina, tá certo? Um agente umectante muito bom por causa justamente das hidroxilas que ele tem. Mas vamos falar de alguns tópicos dentro dos glicerídeos ainda. Os glicerídeos, turma, eles têm uma característica que é bem importante e é aí que vão entrar as gorduras. Em temperatura ambiente,
aqueles que são líquidos normalmente são denominados de óleos. Azeite, óleo de soja, óleo de dendê, óleo de mamona, todos eles chamados de óleos com aspecto líquido. Então o azeite na sua cozinha é líquido, seu óleo de soja é líquido. E a característica importante desses denominados óleos é que há uma predominância de ésteres formados de ácidos graxos insaturados. Então há uma grande presença de duplas ligações nos líquidos, nos chamados óleos. Então falou em óleo vegetal, dupla, certo? Aí você tem os sólidos, tá? Que recebem o nome de gorduras. Agora sim a gente entra nessa denominação mais correta. E nas gorduras há uma predominância de ácidos graxos saturados. Então a principal diferença entre óleo e gordura, além do estado físico, é a presença ou não de duplas. Pensou em óleo? Duplas ligações. Pensou em gordura? Cadeia saturada. Lembrando que uma cadeia saturada é uma cadeia que só tem ligação simples entre carbonos, tá? Bom, aí você vai se perguntar, você deve estar se perguntando aí, como é que você vai reconhecer se o seu ácido graxo ele é saturado ou não? Como é que você vai bater o olho no ácido graxo saturado e vai reconhecer, no seu ácido graxo, reconhecer se ele é saturado? Existe uma fórmula geral do ácido graxo que é saturado. Essa fórmula geral é essa daqui. Então, ela é parecida com a fórmula geral do alcano. Lembra que o alcano eram os hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada? Ácido graxo é tudo de cadeia aberta, tá? Ele pode ser saturado ou insaturado. A fórmula geral dos ácidos graxos saturados parece com a dos alcanos, lembra? CnH2n mais 2. Só que ela tem umas pequenas diferenças. Por quê? Ao invés de ser CnH2n mais 2, é H2n mais 1. Porque numa das pontas da cadeia está o meu grupo funcional, tá? Que eu não vou mexer. Então o seu ácido graxo saturado ele é CnH2n mais 1 C-OH. Se a fórmula geral dele tiver esse esqueletão aqui, ele não tem dupla. Se ele não tem dupla, ele é saturado, tendência a formar o quê? Gordura. Deixa eu voltar um slide para a gente fazer umas continhas aqui. Vamos olhar para esses três ácidos e vamos ver se eles são saturados ou insaturados? CnH2n mais 1 COOH. N igual a 15. O dobro de 15, 30. Com mais 1, 31. O ácido palmítico é saturado. Beleza. Esse aqui teria tendência de formar, tá, uma gordura saturada. Beleza? Mas eu ainda tenho que ver os outros ácidos graxos. Porque eu tenho 3 ácidos graxos na história. E é importante frisar o seguinte. Se um deles for insaturado, já é uma grande chance dele ser óleo e de não ser, tá, uma gordura saturada. Então, se eu tiver dupla em um deles, provavelmente ele já vai ser líquido. Ele pode ser um líquido mais viscoso ou um líquido menos viscoso. Mais espesso assim ou menos espesso. Olha para o ácido oleico. N igual a 17. 2N mais 1, 2 vezes 17, 34. Com mais 1, 35. Bom, se ele fosse saturado, teria que ser 35, mas ele é 33 horas. Você consegue enxergar que cada dupla ligação que eu faço, 2 hidrogênios vão embora da cadeia? Não é isso? Então, quando eu compartilho 2 pares com o mesmo átomo, a cadeia tem que perder 2 hidrogênios, porque senão vai estar sobrando ligações para o carbono. Então, repara, se ele fosse saturado, teria que ser 35, mas é 33. Tem 2 hidrogênios a menos. Portanto, ele tem uma dupla. Certo? Então, você toma como referência sempre o saturado. N igual a 17, 17 vezes 2, 34, com mais 1, 35. Aí você vai fazer a seguinte conta. Cada 2 hidrogênios que ele perde é uma dupla. Então toma o saturado como referência, tá? Cada 2 hidrogênios que ele vai perdendo, você conta uma dupla.
certo? Então aqui era para ser 35, foi 33, porque ele fez uma dupla ligação. Então ele compartilhou dois pares com o mesmo átomo, acabou tendo 2 hidrogênios a menos. Aqui, ó, é o mesmo ácido, né? Então ele também tem uma dupla ligação. Tá? Então, é muito importante que você grave isso aqui, tá certo? Então, não esquece, cada dupla que você tem, você perde 2 hidrogênios em relação a essa fórmula geral do saturado. Aquele anterior era para ser 35, foi 33, uma duplinha ele tem. Ele pode ter mais do que uma dupla, é importante frisar isso aí, tá? Beleza, então você já sabe o que é um glicerídeo, quimicamente falando, você sabe que ele é um éster, você sabe que ele pode ser um líquido que a gente denomina de óleo ou um sólido que a gente denomina de gordura. Tá, vamos seguir aqui. Vamos dar mais informações sobre os lipídios então. Eu coloquei aqui 3 cadeias, né? Então eu coloquei um ácido oleico. Repara que o ácido oleico ele tem uma dupla, certo? O ácido elaídico também tem uma dupla. O ácido esteárico não tem nenhuma dupla, tá? O que acontece com essas duplas e como que a gente vai fazer a diferenciação em relação ao tipo de dupla que eu posso ter? Bom, esses dois que são insaturados, eles têm a tendência de formarem óleo. Esse aqui também é a tendência de formar óleo, tá? Esse aqui, gordura, porque é saturado. Bom, o que acontece, né, com esses ácidos graxos que são insaturados? Eles podem ser saturados ou poliinsaturados, que é um poliinsaturado, como eu digo aqui, que tem mais do que uma dupla. Geralmente líquidos, como a gente falou, e aí tem uma informação importante. A dupla, ela é sempre do tipo cis. Ela sempre tem os maiores ligantes do mesmo lado do plano da dupla, se ele for natural. Ah, Estopa, então gordura trans não é formada de maneira natural? Não. A gordura trans que você estuda lá na biologia, que você sabe que ela é prejudicial e tudo mais, ela não é formada de maneira natural. O seu óleo vegetal, ele sempre tem duplas do tipo cis. Pode acontecer, em determinadas situações, de você ter uma conversão de isômeros. E aí o que acontece? O isômero que é cis, que é, no caso, uma dupla desse jeitinho aqui, ó, ele é convertido em trans. E aí você tem a formação de gordura trans, que é gordura prejudicial. Mas são situações bem específicas, tá? Gordura cis, gordura trans. Bom, normalmente, se eles são óleos, eles são de origem vegetal, certo? Vegetal. Então pensa, óleo de soja, vegetal, óleo de mamona, vegetal, óleo de milho, vegetal, tá? Óleo de dendê, vegetal. Então, o que fica de conclusão pra gente é o seguinte: glicerídeo com dupla vai ser óleo. Se ele vai ser óleo, ele vai ser líquido. Se ele é óleo, ele é de origem vegetal, tá? E os ácidos graxos que são saturados, como a gente sabe, não possuem duplas ligações, são sólidos à temperatura ambiente e são de origem animal. Então, normalmente, gordura é de origem animal. Você tem a banha de porco, tá? Então, ela é de origem animal, tá certo? Normalmente. Beleza? Tá aí. A gente consegue aqui, olhando para essas estruturas até, tentar entender alguns aspectos em relação a isso aqui. Por que o óleo é líquido e por que a gordura é sólida? Olha aqui, olha a cadeia desse ácido esteárico. O que acontece com ele? Como a cadeiazinha dele é saturada, ela permite que uma cadeia, tá, de glicerídeo encaixe na outra, certo? E aí, a gente tem um negócio que a gente chama de empacotamento.
Quando a cadeia é saturada, uma molécula vai se encaixando na outra por causa da geometria do carbono e aí elas ficam muito próximas umas das outras. Como elas ficam muito próximas umas das outras, a tendência do estado físico é ser sólido. Agora, olha para essa dupla aqui. Essa dupla, ela deixa a cadeia toda torta e uma cadeia tende a ficar muito mais afastada da outra. Por isso que o estado físico é líquido. Então, eu consigo estruturalmente explicar o porquê que a gordura é sólida e porquê que o óleo é líquido. A gordura é sólida por causa do empacotamento entre as moléculas que você tem. Elas vão se encaixando desse jeito e acabam ficando solidinhas, como a gente está vendo ali. Tá? Então, ácidos graxos saturados são as gorduras de origem animal. Correto? Não esquece disso. Óleo vegetal, dupla. Gordura animal, saturada. E lembrando que os óleos vegetais, de ocorrência natural, sempre dupla do tipo cis. Tá? A dupla trans, que gera gordura trans, ela só vai ser gerada em processos bem específicos, em situações bem específicas. Então você pega o óleo da soja, ele só vem com dupla cis. Você pega o óleo de oliva, que é o azeite, ele só vem com dupla cis. Tá? Bom, seguindo aqui então. Bom, aí a gente tem algumas outras considerações aqui para fazer. Vou falar um pouquinho sobre a saponificação. E a gente vai tentar entender o que acontece com o sabão. Por que o sabão limpa? Qual que é a característica do sabão, né? Bom, a gente falou agora há pouco, né, da esterificação, lembra dela? E eu te disse que a esterificação ela acontece como? Ácido mais álcool, éster mais água. Aí você vai parar para pensar na saponificação e talvez te venha à memória a sua avó ou seu avô fazendo sabão. Como é que sua avó ou seu avô faziam um sabão, né? Pegava a gordura que usava na fritura no fogão, dava uma filtradinha para tirar resto de alimento, ia no mercado, comprava soda cáustica, colocava aquilo numa panelona, soda cáustica com a gordura, colocava lá, ia aquecendo tudo, no fim você tinha o sabão, fazia as barrinhas de sabão, tá feito. Aí a gente vai precisar entender o que seria isso quimicamente. Bom, para você fazer sabão então, você pega um óleo ou uma gordura, reage com uma base que normalmente era NaOH ou soda cáustica, você produz o sabão e o glicerol. Bom, o óleo ou a gordura, a gente já sabe que são ésteres. Acabamos de falar isso aqui, certo? Gordura é um éster. A base usada aqui ela é dissolvida em água. Então, por exemplo, é NaOH aquoso. Então você dissolve ele na água, tá? Você forma o sabão e o glicerol. O que você está fazendo aqui? Basicamente, você está fazendo a reação inversa da esterificação. Então é o seguinte, a reação, quando ela acontece nesse sentido, ácido mais álcool éster mais água. A reação ela é reversível, turma. Então, a reação direta é a que eu chamo de esterificação, que é a que produz o óleo ou a gordura. Então, lembra do equilíbrio químico? A inversa é a chamada hidrólise. Por que hidrólise? Lise, quebra, hidro, água. Certo? Então, olhando para essa reação de saponificação que eu coloquei aqui, você colocou um éster na presença de uma base dissolvida em água. Opa, éster com água, hidrólise. Então, a saponificação, ela é, quimicamente falando, uma hidrólise. Opa.
ela é uma hidrólise, certo? Ela é uma hidrólise sempre feita em meio básico. A sua hidrólise para gerar sabão tem que ser feita em meio básico. Ah, precisa obrigatoriamente ser NaOH? Não, pode ser KOH, mas precisa ser básico, tá? Então, por definição, uma saponificação é uma hidrólise básica de um glicerídeo. Você pega um glicerídeo, que pode ser um óleo ou uma gordura, não faz diferença pra gente. Reage ele com uma base, forma um sabão e um glicerol, tá? Então, esquematicamente, o que eu teria? Olha o meu óleo ou gordura. Olha aqui o meu grupo éster. Agora a cadeia está abertinha, ó. Grupo éster. Grupo éster. Vou pegar NaOH, que é soda cáustica. Vou hidrolisar. Por que eu peguei 3? Um para cá, outro para cá e outro para cá. Tem 3 grupos ésteres para eu reagir. Um vai hidrolisar aqui, outro aqui, outro aqui. Certo? Teoricamente, a volta da esterificação teria que formar o ácido e o álcool. O álcool eu formei, que é o glicerol. Ficou faltando um pedacinho aqui. O álcool eu formei, ó. Eu teria então que formar um ácido. Ô cara pálida, eu até formo um ácido, mas na presença de base ele vai fazer o quê? Neutralizar. Então o ácido acaba neutralizando com a base que eu coloquei em excesso. Então, a esterificação, a minha saponificação, no caso, né? Que é a volta, seria a reação inversa, que você tem que ler neste sentido aqui, éster mais água, ela forma o álcool, que é o glicerol, e ela forma o ácido. Só que o ácido, na presença dessa base, ele já vai neutralizando. Tá certo? E o sabão é isso aqui que você tá vendo. Quimicamente falando, então, o que é um sabão? Eu formei um ácido. Esse ácido reagiu com uma base? Ácido com base forma sal e água. O sabão, quimicamente, então, ele é um sal de ácido carboxílico. Certo? Então essa é a função química. Ele é um sal de ácido carboxílico que obviamente é graxo, né? Porque você deve lembrar que a gordura é feita de ácido graxo, que é um ácido carboxílico de cadeia longa. Tá certo? Então, isso é minha reação de saponificação. É a hidrólise básica de um glicerídeo, que pode ser um óleo ou uma gordura. A base, na presença de água, quebra a cadeia do éster aqui, forma o glicerol, que é um álcool, e você vai ter o sabão aqui, que é um sal de ácido carboxílico. Aí você pode ter sabão de tudo quanto é tipo, né? Você pode ter sabonete, sabão. O sabonete normalmente ele tem um teor maior de glicerina, porque o glicerol, a glicerina funciona como um umectante, tá? O sabão mais rústico que a gente usa para lavar a roupa, ele acaba não tendo tanta glicerina, ele é mais secão, tá? Mas esse é o sabão. Vamos lá, vamos tentar entender por que o sabão limpa então. O sabão limpa por causa disso aqui. Olha a característica de uma molécula de sabão, ó. Então imagina a sua cadeia do sabão lá, certo? Você tem uma cadeia carbônica longa, que é a parte que veio do ácido graxo, e você tem um grupinho aqui que é O-Na+. Essa parte que a gente tem aqui, turma, ela é uma parte polar. Por que ela é uma parte polar? Porque tem cargas positivas e negativas, porque tem oxigênios. Se ela é parte polar, ela é hidrofílica. Filia, afinidade, hidroágua. Tem afinidade por água, lembra? Semelhante dissolve o semelhante. E essa parte de cá, ó, essa parte aqui, ela só tem carbono e hidrogênio. Então ela é uma parte mais apolar. E se ela é uma parte mais apolar, ela é hidrofóbica, ela tem fobia de água, tá? Beleza. Quando você tem, por exemplo, sua mão suja de óleo, o que você faz? Joga sabão ou detergente e limpa. Como? Imagina que você tem aqui, nessa estrutura que a gente chama de micela, tá? Você tem uma gotícula de óleo aqui no meio da micela. Olha como tá o seu sabão interagindo com ela. O sabão está voltando a cauda hidrofóbica, que é a parte apolar, para o óleo.
certo? O óleo você sabe que é apolar. Então olha aqui, cadeia apolar com óleo apolar. E aí ele tá voltando, ó, a cabecinha polar, que é hidrofílica, para fora. Por quê? Quem tá aqui fora é a água. Ó. Então o que, que acontece? Você tem uma gotícula de gordura aqui no meio. Aí o sabão vai rodeando essa gotícula de gordura. Sempre apolar com apolar. Então cadeia apolar ou cauda apolar interage com o óleo que é apolar. E a parte polar eu volto para fora. A água vai arrastando essas micelas aqui e lava a sua mão. Tá? Aí você vai lá, faz assim com a mão e boa. Toca o barco, limpou sua mão. É assim que o sabão limpa. O detergente é mais ou menos o mesmo mecanismo, só que o detergente muda o grupo funcional. Tá? Mas a cadeia do detergente ela é muito parecida com essa aqui. Só vai mudar a função orgânica. É assim que o sabão vai limpar a sua mão, fazendo micelas. Colocando a cauda apolar para interagir com o óleo, tá? E colocando a parte ou a cabeça polar para interagir com a água, porque o semelhante dissolve o semelhante, certo? Então, gente, em relação a óleos, gorduras, saponificação e sabão, era o que a gente tinha para falar, eram esses detalhes que a gente tinha aí, belezura? Aí a gente volta posteriormente para falar de outro assunto. Abraço, meu povo, tchau, tchau.